Ok, imagina isso. Toda a sua vida você foi escolhido. As pessoas falaram que você era aquele que ia trazer a paz, aquele que ia fazer tudo que é necessário pra salvar alguém, herdar alguma coisa. O poder traz muita responsabilidade. E nem sempre quem tem essa responsabilidade quer ter ela. E mesmo que você aceite isso de bom grado depois de certo ponto, você não tem certeza se você vai saber lidar com isso. Você é arrogante, esperto e sabe disso. Você é o escolhido, você sabe disso. As pessoas esperam por você. Então por que isso ia te impedir de fazer o que você quer? Você que vai trazer a paz, o equilíbrio, seja ele qual for. Isso não é Star Wars, eu não tô falando de Anakin Skywalker. Eu tô falando do que inspirou a existência de Star Wars. Eu estou falando de Duna. Eu li o primeiro livro recentemente e estou em 78% de Messias de Duna. E as diferenças são óbvias. Mas qual livro é melhor? Pra ser sincera, Duna foi uma experiência. Eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Isso não é uma resenha, então não vai ser extremamente detalhado. São apenas as minhas opiniões. Então, vem aqui compartilhar e me responder. Qual que é melhor? Duna ou Messias de Duna? Pra começar, o primeiro livro de Duna tem 600 páginas, enquanto o Messias de Duna tem 300 e pouco, não chega a ter 400. Já dá pra ver uma diferença imensa. Mas acho que a primeira parte de Duna, ou seja, a primeira metade do livro, que foi o que originou o filme, é uma apresentação de Duna, uma explicação. Porque é um mundo extremamente complexo e, pra ser sincera, nas primeiras 150 páginas eu tava 200% perdida. Porém, contudo, nem tanto, a segunda metade de Duna é literalmente tiro, porrada e bomba. Não tem um minuto de paz. Mas o que mais interessa nessa segunda parte não é a guerra em si que acontece em nome do Paul, o Messias, o escolhido. Mas é o Paul lidando com esse tipo de responsabilidade e, ao mesmo tempo, ele não quer fazer o que precisa ser feito porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai ser feito em nome dele. E é muito disso que a gente começa a ver em Messias de Duna. Mas, a princípio, em Duna, o Paul é um menino. Ele não sabe nada da vida ainda direito. Ele amadurece muito rápido em vários sentidos, mas ele ainda tem aquela inocência, aquela esperança de que tudo vai dar certo no final, apesar de não ser isso que ele tá vendo. A gente vê um Paul mais contido nas ações dele, porque a gente sabe as consequências que elas podem ter no futuro. Tudo que vai ser feito em nome dele e da casa dele. E, sinceramente, a gente vê aquele típico protagonista... Não chega a ser clichê, porque pra mim Duna é tudo menos clichê. Duna é a arte, pra mim, da interpretação, não do texto em si, mas do sentido que, quando a gente vê a luta do Paul com os demais personagens, especialmente ali no final, você não se importa com a guerra em si, você não tem literalmente coisas explodindo, pegando fogo, e o Paul tá prestando atenção na movimentação do adversário dele, onde o pé dele tá, onde tem uma armadilha. Eu não consigo explicar o suficiente o quão detalhado é aquele livro, o quão específicos são os detalhes. O mundo atrás dele tá pegando fogo. Importa ele é o caminho que tá na frente dele, porque ele precisa seguir, porque ele precisa fazer tal coisa. É um Paul que aceita a responsabilidade e tenta lidar com ela de uma forma que não aconteça o que ele tá vendo, não aconteça toda aquela catástrofe, aquele desequilíbrio que dá pra ver. Star Wars foi claramente inspirado em Duna, e se você tinha essa dúvida antes de ler o livro, você não vai ter agora. É um livro que, quanto menores as ações, mais importantes elas são. Eu tava falando com um amigo meu esses dias que me indicou o livro, aliás. Duna é a arte da descrição mais indiscreta possível. Ou seja, se eu tô aqui, eu mexo meu dedo assim, isso significa uma coisa de extrema importância, que pode ser tudo, entendeu? Eu sei disso, leitor, sei disso, porque o Paul sabe, a mãe do Paul sabe, mas as outras pessoas da mesa também sabem. Não é a arte de isso é um segredo, todo mundo sabe, mas ninguém quer mostrar. Eu acho que é muito que isso que o primeiro livro de Duna passa. Detalhes. É como se fosse um pavio de uma coisa que vai explodir muito lá na frente, mas isso em si é genial, as coisas que são construídas ali. Agora, temos Messias de Duna. Messias de Duna não tem a paz de espírito que Duna tem, podemos assim dizer. As coisas que acontecem com o Paul nesse livro, as coisas que ele fala, ele aceitou o fardo da responsabilidade dele, ele sabe que não tem nada que ele pode fazer pra mudar. É como se ele não se importasse mais com as consequências que as ações dele tiveram, são evidenciadas na frente dele, seja como a Haki está agora, seja como tá a família dele, seja como estão os súditos dele. E por mais que ele avalie as consequências das ações que fizeram as necessidades dele serem diminuídas em questão de sobrevivência, politicamente e socialmente, tá tudo um caos. A gente vê o escolhido, um herói, ser tratado como basicamente um deus, começar a ser tratado como um ditador. E é uma coisa que eu esperava uma transição um pouco maior. Messias de Duna é basicamente isso. Tem vários livros de Duna ainda, mas a princípio é a primeira trilogia. Eu esperava uma transição um pouco menos óbvia, mas não que seja ruim. Eu acho que o
Paul, com a idade, se não me engano, se passaram 12 anos entre o primeiro livro de Duna e Messias de Duna. O Paul amadureceu muito rápido, mas ele também entendeu as habilidades dele de maneira um pouco mais profunda. E ele tá usando isso a favor dele, sempre usou isso a favor dele. Paul é arrogante, que nem o Anakin era arrogante. O Anakin fez o que fez por causa da Padmé, porque ele tinha medo de perder ela. Paul, ele começa a fazer muito mais coisas em nome da Shani, que é a personagem da Zendaya, mas não acho que chegou naquele ápice de que ele vai fazer tudo e qualquer coisa por um objetivo só. Eu acho que a trama de Duna ainda tá muito, muito complexa. No King, Duna era um âmbito muito grande, muito maior. Era um mundo, era um universo. Quem comandava esse universo era uma pessoa longe, que a gente só vai entrar em contato com ela nas últimas páginas, assim, do livro. Agora nós temos tudo centralizado no Paul. Então, eu não entendo quem fala, lê o primeiro livro e esquece o resto. Não, Messias de Duna tá muito bom. Não tá igual Duna. Duna é uma apresentação que abrange muito de Arrakis, do mundo externo de Duna, mas acho que não da questão interna política que a gente vê que é muito importante, mas a gente não vê muitas consequências. Em Messias de Duna, nós não estamos falando de Arrakis, do universo, de quem comanda a especiaria, quem que manda em todo mundo. Não. A gente tá falando de gente em uma sala que pode literalmente acabar com todo o universo. E eu acho que aquele detalhamento, aquela perspectiva discreta que tinha em Duna, não tá tendo mais em Messias de Duna. A coisa ficou tão contida no primeiro livro que foi condensando, e eu acho que explodiu em Messias de Duna. E eu acho que é esse o ponto que o pessoal não gosta. Porque é muito diferente de Duna, e eu não acho que chega a ser genérico, porque não é a apresentação que a gente vê, porque a gente tem uma introdução muito boa em Duna do que era pra ter sido, de qual que era o princípio, mas as coisas não ficaram como o Paul queria, como a mãe dele queria, como a gente achava que ia ser. Entendeu? Eu acho que Messias de Duna é a queda do ápice do Paul, onde a gente começa a ver uma pessoa que ela era idolatrada, a gente começa a ver as pessoas questionando. E a gente começa a ver o Paul ser muito mais do que aquele menino quieto, contido, aquela pessoa estranha. A gente tá vendo um Paul explosivo, mas não foi uma transição que do nada ele mudou 100% de personalidade. Tem justificativa. Assim, eu tô em 78%. As coisas que aconteceram com o Paul nesse final do livro de Messias de Duna, eu não tenho nem noção de como eu vou adaptar isso. Porque é de uma complexidade, é de um detalhamento, mas também, juro por Deus, efeitos especiais, como é que os caras vão fazer o Paul daquele jeito, entendeu? Eu não vou dar spoiler, mas leiam, entendeu? Vocês podem falar nos comentários se vocês sabem o que o Paul vê, e esse acidente que aconteceu, ele parece que ativou uma parte do Paul que ele não tinha antes, porque ele em si não tinha sido afetado. O Paul, no primeiro livro, não tinha levado um arranhão. Agora a gente não tem nem noção de como é que ele tá vivo, entendeu? E eu acho que é isso. A gente vê um Paul iniciante, aquele prometido, que foi idolatrado e chegou no ápice. Mas como ele lidou com esse ápice, não é o ideal. Talvez não seja a forma que todos acharam que o Messias ia fazer. E eu acho que essa é a comparação que a gente tem muito com Star Wars. Star Wars tem o Anakin, nós temos o Paul. Eu não terminei ainda pra saber como é que as coisas vão acontecer. Ainda tem outro livro de Duna. Duna e Messias de Duna são obras que têm que ser avaliadas separadamente. Porque eu acho que em matéria de tudo elas são completamente opostas. Nós não temos as introduções que nós tivemos em Duna, em Messias de Duna, porque não precisa, não tem tanto detalhe assim pra introduzir. É uma coisa mais direta, o que não é Duna. Então as pessoas podem achar um pouco mais genérico e falar, não tem a mesma qualidade que tinha antes. Eu discordo 100% dessa perspectiva. Mas no final, tudo que me resta agora é terminar de ler e vir contar pra vocês de todos os surtos que eu vou ter. E se acontecer 1/3 do que tá prestes a acontecer, na minha opinião, eu simplesmente não vou entender como o pessoal não gosta dessa trilogia.